Graças a Deus, graça e paz a todos, um bom dia, na presença de Deus, né? Que bênção, um dia chuvoso, um domingo maravilhoso. Eu quero já desde o início agradecer a Deus por esta oportunidade de nos deixar mais uma vez na sua presença para aprender acerca da sua palavra, para que nós possamos meditar um pouquinho na presença do Senhor. Hoje, lição de número 7 da nossa revistinha, tá? Nós vamos estar orando e agradecendo a Deus neste momento, por este privilégio de nós estarmos na presença do Senhor. Amado e querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro ao Senhor, meu Deus e meu Pai, porque eu creio no Teu poder, na Tua resposta. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos socorrido e nos abençoado, ó Pai. Eu quero pedir, Senhor, em favor da minha vida, da minha casa, da minha família, em favor das famílias, ó Pai, que irão assistir este vídeo, Senhor, esta live, que o Senhor possa abençoar ricamente, ó Pai, entrando com providências, ó Pai, nas suas necessidades, ó meu Deus, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Ó Pai, nós sabemos que aquele que pedir, dar-se-vos-á, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, se abre. Por isso nós estamos pedindo ao Senhor e carecendo de Ti, das Tuas bênçãos, ó Pai, celestiais. Ó Deus, abençoa cada um. É que eu te peço, ó Pai, nesta manhã e agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, né? Então nós vamos estar dando início aí à primeira live da escola, nossa escola dominical, lição número 7. Nós vamos estar louvando o hino de número, louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Você que quer acompanhar o hino da harpa, o hino 212 nesta manhã, tá? Nesta manhã estaremos louvando o Senhor com o hino 212 da nossa harpa cristã. Louve ao Senhor juntamente comigo. Graças a Deus.
lance imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Amém, né? Graças a Deus. Vamos então dando início na Escola Bíblica Dominical, tá? Que você possa acompanhar juntamente conosco nesta manhã. Se você quiser abrir sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 17, tá bom? 2 Crônicas, capítulo número 17, vai ser o texto de referência nesta manhã, a qual nós estaremos fazendo a Escola Bíblica Dominical. Desde já quero agradecer a todos os irmãos, né? Agradecer a Deus por mais essa rica vitória que o Senhor nos tem concedido de nós estarmos na presença dele, adorando e glorificando o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então que nós possamos estar adorando ao Senhor na beleza da sua santidade nesta manhã. Vou virar para você estar visualizando os slides, como de costumes, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Colocar na posição que vai ficar melhor para vocês aí, tá? Então nós estaremos fazendo a lição do trimestre, né, da Escola Bíblica da revista Betel Dominical, adultos. Nós estaremos fazendo a 7ª lição, onde o Senhor peleja pelo seu povo. O objetivo da lição nesta manhã é mostrar para vocês o perigo que acarreta as alianças ilícitas, incentivar a buscar pela perfeita adoração, em busca da perfeita adoração, e apresentar o verdadeiro valor da adoração, né? Porque a igreja está precisando nesta manhã, né, através dessa lição, aprendermos como ser verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Lição de número 7, já. O Senhor peleja para o seu povo, tá? Então tá aí. Em tempos de guerra, meus irmãos, é imprescindível saber que quem guerreia nossas lutas é o Senhor, tá? Nós não podemos fazer nada. A gente acha que a gente pode alguma coisa, mas se o Senhor não pelejar por nós, nada nós alcançaremos. Mas quando nós estamos na presença de Deus, o Senhor peleja por nós, né? E para Deus pelejar por nós, nós temos que ser adorador, tá bom? Então o texto áureo diz assim: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Adorar a Deus é mostrar total amor e respeito a Ele, tá? Isso que é adorar ao Senhor, é demonstrar verdadeiro amor e respeito ao Senhor. Então vamos para o texto de referência, 2 Crônicas, capítulo 17, no verso 2, 3, 4, 5 e o 6, que diz assim: E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Balaíns. Antes buscou ao Deus do seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão e todo Judá deu presentes a Josafá e teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então nós vamos meditar nesta manhã na vida do rei Josafá, um homem diante de Deus, né? Que amou o Senhor, que guardou seus mandamentos. Teve alguns deslizes, nós vamos ver nesta manhã, mas mesmo assim permaneceu fiel ao Senhor, né? Um dos reis de Judá, dos bons reis que Judá teve, tá? Então a primeira parte da lição é Josafá, rei de Judá. Não ande fora da vontade de Deus, e uma batalha épica, que é a terceira parte da lição, tá? Então, ponto de partida: Deus luta as nossas batalhas, irmãos, tá? Deus, ele luta as nossas batalhas. Fica tranquilo. Eu sei que as lutas, né, vêm, as perseguições, os problemas, as adversidades vêm sobre as nossas vidas, mas nós temos certeza que Deus, ele está batalhando pelo seu povo. Essa é a certeza que eu e você nós temos que ter, tá? Independente da situação, Deus, ele peleja por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus nos criou para que o adoremos. Nesta lição nós vamos ver que o rei Josafá entendia bem este princípio. Por adorar a Deus, ele pôde contemplar a salvação do Senhor, que pelejou a batalha em favor do seu povo. Então ele conseguiu contemplar Deus trabalhando e pelejando em favor do seu povo.
Parte 1. O Josafá, rei de Judá. Josafá, irmãos, é um homem que conhecia Deus. Ele tinha um conhecimento tremendo da parte de Deus e ele tinha entendimento de que o sucesso do seu reino era pautado em caminhar conforme a lei do Senhor, né? Não tem como você andar fora da presença de Deus sem andar de acordo com os preceitos de Deus Todo-Poderoso, tá? O Josafá reinou em Judá aproximadamente entre 872 e 848 a.C. E neste tempo Israel estava dividido com o reino do norte e o reino do sul, tá bom? Tinha ali o povo de Israel, as 10 tribos, e a tribo de Judá, que era a tribo de Judá junto com o outro irmão, né, Manassés, tá? Então nós temos que entender que o Josafá foi um excelente rei. Para vocês poderem ver aí no quadro, não sei se vocês vão conseguir visualizar bem, tá? O nome dos reis de Judá e os reis de Israel. O que está em verdinho aí são os reis que agradou o Senhor. O que está em preto, né, em negrito, é aquele rei que desagradou o Senhor. E aquele em vermelho é aquele que desobedeceu a Deus, tá? Agradou a Deus, mas também teve uma desobediência. Então, no caso de Davi, foi segundo o coração de Deus. E Josafá está aí, ó, entre o rei Asa e o rei Josafá, ele entra como aquele que verdadeiramente agradou o Senhor, tá? Então, o rei Josafá agradou o Senhor. Vamos ver então um pouco sobre o reinado de Josafá, né? O Josafá, o rei de Israel. Ele assumiu o trono de Judá com 35 anos de idade, tá? Reinou 25 anos, Josafá reinou 25 anos na tribo de Judá. Foi um rei excelente diante de Deus, tá? Teve alguns vacilos, como eu falei para vocês, nós vamos ver nessa manhã. O nome Josafá significa Jeová tem julgado, tá? Ele assumiu o trono, né, de Judá, como eu falei, aos 35 anos e reinou por volta de 25 anos em Jerusalém. Ao assumir o trono, esse rei tinha uma escolha a fazer o que era reto diante do Senhor ou praticar o mal, tá? Ele poderia escolher o que fazer. Para você entender que era um período difícil para Josafá, nesse mesmo período que Josafá reinava em Israel, reinava em Judá, Acabe e Jezabel reinava lá em Israel, né? Junto com o profeta Elias, que foi perseguido lá. E Josafá foi um desses reis que estava nesse período, foi contemporâneo de Acabe e Jezabel, ao ponto que ele vai fazer uma aliança mais para frente, você vai ver aí na lição, que trouxe muitos problemas, sérios problemas para o rei Josafá, tá? Então ele tem essa escolha. Em 2 Crônicas, capítulo 17, no verso 5, a Bíblia, o Senhor diz que confirmou o reino na mão de Josafá, e todo Judá deu presentes para Josafá, e teve riquezas, glória e abundância, tá? Ele foi um homem abençoado por Deus, porque Deus confirmou realmente o trono na mão dele. Deus confirmou o trono, tá? 23 coisas, no verso 23 aí, se você ver o Salmo, vamos ler o Salmo 37 nessa manhã, Salmo 37, verso 23, verso 24, você vai ver que Deus aí confirmou o reino na mão, né, de Josafá. Mas vamos ver o que a Bíblia fala em Salmos 37, verso 23, glória a Jesus. Vamos ler Salmo 37, tá? Verso 23 e verso 24, que diz assim, ó: os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão, tá? Olha para você ver. Por que eu escolhi esse versículo? Porque Josafá, ele caiu. Josafá, ele desobedeceu, né, ao Senhor. Ele teve não desobedeceu, ele fez algo que desagradou o Senhor. Não chegou a ser um ato de desobediência, mas ele fez algo que realmente, né, trouxe para ele transtorno, né, e dificuldades na sua trajetória. Mas Asa foi confirmado, né, foi confirmado o trono de Josafá, e Deus ali era com ele, tá? Então, ainda que o homem cairá, não ficará prostrado. Então, o rei Josafá foi um homem que foi confirmado o seu trono diante de Deus. Então, Deus tinha na vida dele, tá? Só que o problema de Josafá é que ele era um rei muito bom, tá? Ele era um rei que não tinha maldade no seu coração. Ele não via as coisas com maus olhos. Ele via as coisas com os olhos bons, tá? Então, por isso que eu quero que você aprenda nessa manhã: seja bom, mas não seja tolo, tá? Toma cuidado com as suas alianças, toma cuidado com as suas amizades, tá bom? Toma cuidado aí com quem você está se emparedando, com quem você está se aparentando, com quem você está se envolvendo, tá certo? Então, seja bom, mas não seja tolo, tenha cuidado com as alianças, porque em Mateus capítulo 10, verso 16, Deus colocou para nós ali
um alerta, tá? Falou para os seus discípulos, vai no meio desse povo aí, ó, mas seja simples como a pomba e prudentes como a serpente, tá bom? E infelizmente Josafá, ele foi simples como pomba, mas não foi prudente como a serpente. E nós, como cristãos, meu irmão, que vivemos num mundo cheio de maldade, de perigo, a qual nós não conseguimos enxergar o coração de ninguém, tá? Nós temos que tomar muito cuidado, tá bom? Porque Josafá era um cara temente a Deus, mas fez umas alianças com pessoas erradas, tá? Ele andou com pessoas erradas e isso trouxe transtorno para a sua vida. E assim também é com a igreja de Deus, tá? Muitos cristãos, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, pessoas que professam fé no Senhor, temente a Deus, arruma, né, se enrosca com coisas, com pessoas erradas e acaba se prejudicando. Então cuidado com quem você está fazendo aliança, tá? Com quem você está fazendo concerto. Josafá tinha um coração puro e reto, mas não olhou para os oportunistas, né? Para aqueles que se aproximam somente para poder tirar proveito, né? Para poder prejudicar a sua vida. Então tome muito cuidado, irmão. Seja simples, mas seja prudente também, tá? Porque hoje, infelizmente, os cristãos eles andam de uma forma tão simplista que não vê maldade em nada, tá? Por isso que você vê muitas crianças aí, né, sendo molestadas, mulheres sendo molestadas, pessoas sendo prejudicadas, né? Você tem um coração bom, empresta alguma coisa para um irmão em Cristo Jesus, você acha que ele, né, é igual a você? Cuidado, tá? Nem todo mundo é igual a você, tá bom? Nem todo mundo é bom, tem um caráter reto diante do Senhor, nem todo mundo teme a Deus da mesma forma que você teme, então cuidado, tá? Não estou dizendo que você não deva de maneira nenhuma socorrer e ajudar ninguém, não. Estou dizendo para você tomar cuidado o que você vai entregar nas mãos de outra pessoa, tá? A sua confiança na pessoa tem que ser mínima, tá bom? Porque nossa confiança tem que estar somente em Deus, porque a Bíblia nos diz que maldito o homem que confia no homem, né? Para socorrer, para ajudar, tá? Então cuidado com isso, tome cuidado porque Deus, ele está fazendo um alerta para nós. E Josafá, infelizmente, foi muito tolo, fez alianças erradas aí, infelizmente, com quem não deveria fazer. Mas olha o que a Bíblia nos diz para que nós possamos andar na presença de Deus de uma forma correta, tá certo? Olha o que diz aqui, para a gente poder não fazer associações más com pessoas que não professam a mesma fé que você, que não anda no mesmo objetivo que você, tá? Então fuja da aparência do mal, fuja dessas associações más que está te prejudicando a ser um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Olha que diz aqui, Êxodo capítulo 34, verso 12: guarda-te de fazeres aliança com moradores da terra em que hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Então cuidado, irmão, para não fazer aliança com pessoas que vai trazer laço para você. Olha que diz aqui 1 Coríntios agora, capítulo 5, verso número 11: mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com um tal nem ainda com mais. Olha, não é nem para você andar, quanto mais você viver uma vida de intimidade com uma pessoa desse jeito. Porque no nosso meio, irmão, infelizmente tem muitas pessoas que são oportunistas, que estão aproveitando da sua bondade, do seu caráter cristão, né? E do seu temor que você tem diante de Deus. Então, tá vindo para poder te prejudicar, tá? E verso 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, diz assim, ó: não prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Tá bom? Então cuidado, meu irmão, seja bom, mas não seja tolo, tá? Seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Cuidado, tá? Com quem você confia os seus segredos. Cuidado com as alianças, com as associações más que você está fazendo, que essas associações podem trazer para você um transtorno muito grande, né, na sua vida. Foi isso que aconteceu aí com Josafá. Ele tentou fazer algumas alianças, tá? E tentou fazer essa aliança sem consultar a Deus, sem perguntar a direção de Deus, e trouxe para ele transtorno e
prejuízo para a sua vida e para a sua família. Estou te alertando para que você possa ter consciência disso, tá? Não é porque é irmão em Cristo Jesus, porque está na igreja que você congrega, não é porque verdadeiramente ele faz parte do seu meio evangélico que ele pode ser igual a você. Pode ser que ele seja aí um devasso, né? Um devorador, alguém que venha te prejudicar mais tarde. Então cuidado com esses tipos de cristão, tá? E quando Deus nos repreende, como está sendo repreensão nesta manhã, é para correção, tá? Quando Deus ele fala para você tomar cuidado, não é para te prejudicar, tá? É para você ser repreendido, para ter uma correção, para que você não venha ser surpreendido, tá? E não venha sofrer duras coisas aí, né, na sua vida, tá? Devido à associação que Josafá fez com Acabe, tá? Ele foi severamente repreendido pelo profeta Jeú, tá? Então Josafá fez umas alianças que quase custou a sua vida. Ele fez uma associação com o rei Acabe. Acabe ia fazer uma luta, né? E chamou Josafá para poder ajudar ele, para lutar com ele. E você vai ver por que Josafá fez isso, porque ele tinha um coração bom. Nos próximos slides você vai ver sobre isso, tá? Então cuidado com as associações aí que a gente anda fazendo, porque as associações que Josafá fez com Acabe trouxe para eles coisas que o prejudicou, tá? Então Deus está sempre nos alertando, nos chamando nossa atenção, nos mostrando. E se nós andarmos segundo o coração de Deus, se nós andarmos segundo a vontade das palavras do Senhor, descritas na sua Sagrada Escritura, pode ter certeza que nós vamos ser alerta quando aparecer pessoas que estão querendo te prejudicar e te manipular e te machucar e fazer com que você saia da presença de Deus e venha sofrer consequências, tá? Eu vou ler mais alguns versículos aqui. Quando Deus ele repreende os seus é porque ele ama, tá? Se Deus está repreendendo nós é porque ele nos ama, né? Não estou chamando você de tolo, de cristão bobo, não, mas estou falando para você tomar cuidado, tá? Porque o mundo jaz do maligno e nós não sabemos quem está ao nosso derredor querendo fazer o nosso bem. E Deus repreendeu pessoas que ele ama, e Deus repreende aquele que ama, tá? Deus repreendeu a Josafá, né? Deus aqui vai repreender também a Eli, lá em 1 Samuel capítulo 2, verso 29, Deus repreendeu a Eli. Em 1 Samuel capítulo 13, verso 13, Samuel repreendeu a Saul, só que Saul não deu ouvido à voz de Samuel, né? Mesmo assim continuou errado. Então se você ouvir a repreensão do Senhor, aprenda a ouvir a voz de Deus, tá? Não se entristeça com o Senhor. Elias repreendeu Acabe, só que Acabe também não deu ouvido. Em 1 Reis capítulo 20, capítulo 21, verso 20, tá? Eu estou falando os versículos que eu não vou ler para não estender muito a live, mas se você quiser ler na sua casa, você fique à vontade aí, tá? E Esdras também repreendeu o povo. Esdras usou, né, a repreensão para repreender o povo e para o povo poder andar certo diante do Senhor. Então, repreendido para a correção. Eu vou ler esse livro de Esdras, capítulo 10, verso 10 e verso 11, que diz assim: ó, então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhe disse: vós fostes infiéis e casaste com mulheres estrangeiras, multiplicando a culpa de Israel. Agora confessai os vossos pecados ao Senhor Deus de vossos pais e fazei a sua vontade. Separai-vos dos povos da terra e das mulheres estrangeiras. Então você pode ver aí que Acabe também fez uma associação má, né? Andou com um rei que era mau, um rei que desagradou ao Senhor, adorou a Deus de Baal, adorou, né? Fez um monte de profeta lá, sacerdotes no lugar dos sacerdotes do rei, né? Do sacerdote de Deus. Então Acabe foi um rei mau, então fez aliança e Deus repreendeu aí, tá? Vamos ler agora Provérbios, capítulo 25, verso 12, Provérbios, capítulo 25, verso 12, tá? Olha o que diz aqui em Provérbios 25, verso 12. Diz assim, ó: como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro puro, assim a repreensão do sábio ao ouvido atento. Então, se você é sábio, está com o ouvido atento, você vai ouvir a repreensão do Senhor. Cuidado com as alianças que você está fazendo. Cuidado com quem você conta o seu segredo, a sua vida, tá bom? Porque Deus assim está nos alertando nesta manhã. Então não é porque está na mesma igreja que você, que professa a mesma fé que você, que ele realmente é o seu irmão, tá? Cuidado com isso. Vamos ler agora Hebreus capítulo 12, verso 5. Hebreus capítulo 12, verso número 5. Olha a repreensão do Senhor mais uma vez aqui para conosco, tá? Hebreus 12, verso 5 diz assim, ó: e já vos esqueceste da exortação que vos admoestou como os filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e nem desmaie quando for por eles repreendido.
Louvado seja o nome do Senhor, né? Porque o Senhor corrige aquele que ama e açoita a todo o que recebe por filho. Se Deus está te chamando a sua atenção nessa manhã, é porque está cuidando de você para você não ser surpreendido pelo mal, tá? Então Deus nos repreende para que nós possamos ter uma correção diante de Deus, tá? Muitas vezes nós estamos diante do Senhor, mas estamos fazendo alguma coisa que está desagradando a Deus, andando com alguém que está desagradando a Deus e fazendo a vontade de alguém que desagrada a Deus, né? Então cuidado com isso para você não cair no caminho errado, tá? Então, como eu falei para vocês, nós lemos aí esses versículos maravilhosos aí. Agora, olha aqui que Deus fala sobre a repreensão, tá? Provérbios 12, verso 1. O que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é louco, né? É estúpido. Então, irmão, ouve a repreensão de Deus nessa manhã, tá? Provérbios 29, verso 1, para a gente finalizar essa parte. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será destruído, de repente, sem que haja cura. Então, cuidado, meu irmão, não seja, ficar com a dura cerviz aí para você não ser destruído e depois não ter cura para a sua vida e para a sua alma. Então, Josafá foi um homem muito bom. Vou voltar o slide para você ver lá, tá? Foi bom, mas foi tolo. Então, seja simples como uma pomba, mais prudente como uma serpente, e nós possamos viver em repreensão de Deus para poder alcançar a vitória, tá? Então, cuidado com quem tu andas aí nesta manhã. Então, ao assumir o trono de Judá, Josafá buscou fazer o que era reto diante dos olhos do Senhor, contudo, sua ingenuidade retirou-o do centro da vontade de Deus. Então, é isso que Deus está te alertando nesta manhã. Talvez a sua ingenuidade, né, por você ser uma pessoa boa, está lhe tirando aí da vontade divina, tá? Então, o que eu quero que você aprenda agora na parte 2 da lição, que é a parte que nós vamos pegar, né, para a gente poder compreender a primeira parte que eu ensinei para vocês aí, ó. Não ande fora da vontade de Deus, meu irmão. Não ande fora da vontade do Senhor, tá? Conhecendo a vontade de Deus, tá? Você tem que conhecer então aí a vontade do Senhor para que você possa estar na presença de Deus, tá certo? Então não ande fora da presença de Deus. E a ingenuidade de Josafá o levou a trilhar caminhos perigosos, né? Sem buscar o conhecimento de Deus. Então que nós possamos aí conhecer a vontade de Deus, porque essa é a vontade de Deus. E a gente sabe que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 17. Então, meu irmão, não ande fora da presença de Deus. Infelizmente, aí, mais uma vez, Josafá, ele andou fora da presença de Deus, tá certo? Por que ele andou fora? Vou explicar para vocês agora o motivo das associações más que ele fez, né? Porque ele era uma pessoa ingênua, uma pessoa simples, não via maldade em nada. Então foi o grande erro de Josafá, foi esse, tá? Cuidado com as suas boas intenções. Cuidado com as suas boas intenções, tá bom? Josafá, ele tinha boa intenção, ele queria demonstrar aquilo que Deus colocou no seu coração: amor, misericórdia, reconciliação, paz, amizade. Mas infelizmente as pessoas não valorizam aquilo que está dentro do seu e do meu coração, a sinceridade diante de Deus, tá? Então o que aconteceu com Josafá? E vamos aí para a lição, né? Para não ficarmos aí prolongando muito, tá? Josafá, ele tinha um sonho, meu irmão. Ele tinha um sonho de ver a nação de Judá e as tribos de Israel novamente unida, como irmãos, buscando a Deus, né? Essa era a vontade de Josafá. Ele foi até o mau rei Acabe, né? Um homem que desviou da presença do Senhor. E ele tentou achar que ele poderia fazer novamente Israel ficar unido com Judá, porque você sabe que Israel separou de Judá lá com Roboão, Jeroboão, com os filhos de Salomão, né? Então lá teve aí a divisão dos reinos, e desde aquele período o reino ficou dividido. E Acabe ficou tomando conta de Israel e de toda a Samaria, das 10 tribos, e Jerusalém ficou ali, né, na posse de Judá, e Josafá reinou. Então o sonho de Josafá era tentar fazer com que se unisse novamente as tribos. Só que ele tentou fazer com as suas próprias forças, né, com o seu jeitinho, tentando fazer com o seu jeitinho. Por isso no capítulo 18, né, de 2 Crônicas, a Bíblia fala que Josafá tinha riquezas e glória em abundância e aparentou-se com Acabe, tá? Não tinha necessidade, não precisava, mas por ele ser ingênuo, por ele ser um homem que gostava das coisas certas, ele tentou fazer um jeitinho ali para poder se associar com Acabe, né? Aparentou com Acabe, achando que poderia trazer Acabe de volta para a presença de Deus.
Eu quero que você entenda, tem muitas pessoas que estão na igreja, eles saem, arrumam amizade com pessoas que estão lá fora no mundo, tentando ser um evangelista, tentando ser um homem, uma pessoa que vai ajudar outra pessoa, mas cuidado, meu irmão, tem pessoas que vai te trazer você pro lado dele. Ao invés de você resgatar ele para a presença de Deus, muitas vezes ele resgata a gente para o caminho do mal, do erro, da angústia das coisas que vai te prejudicar, tá? Eu conheço meninas, eu conheço uma história de uma menina que ela foi evangelizar um rapaz no mundo, né? E conseguiu namorar com esse jovem, achando que ia trazer ele para a presença de Deus, mas ele acabou matando essa jovem, tá? Não estou dizendo que você não deve evangelizar, não deve pregar, não é isso. Mas cuidado, não se aparenta muito, ajuda de longe. Tá? Tanto alguém que está precisando, alguém da sua família, não traga para o seu ciclo familiar ainda, tá? Para fazer parte do seu ciclo familiar tem que ser pessoas tementes a Deus, que anda conforme os seus princípios, que anda conforme o seu proceder diante do Senhor, tá? Pessoas que estão com um pé no mundo e um pé na igreja, cuidado, tá? Não estou dizendo para você desprezar, não é isso que eu estou dizendo, não despreze ninguém, porque nós temos que amar a todos, né? Indistintamente, tá certo? Incondicionalmente, nós temos que amar a todas as pessoas. Eu estou só dizendo para você não se aparentar, cuidado para quem você traz próximo de você, tentando socorrer e ajudar, viu? Porque muitas vezes pode ser pedra de tropeço para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, tá bom? Ajude, mas ajuda de longe, aconselha de longe, né? Faça aquilo que pode fazer de longe, tá? Não traga muito próximo de ti, porque senão pode ser pedra de tropeço. E foi isso que Acabe fez com Josafá. Aproveitou da genuidade de Josafá e trouxe transtorno para ele, tá? Então Josafá, apesar de ser ingênuo, ele era um homem de Deus, tá? Ele era um homem ingênuo, mas um homem de Deus. Quando Acabe chamou ele para poder guerrear contra os reis lá, ele falou: não tem nenhum profeta aqui que nós possamos ouvir. Aí o que Acabe fez? Acabe chamou os 400 profetas falsos de Baal, né? Só que Josafá era um homem que conhecia as coisas de Deus, percebeu que eles não eram os profetas do Senhor e pediu um profeta verdadeiro. Só que a resposta de Acabe foi essa. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 18, versos 7 e verso 8. Olha a resposta de Acabe, para você ver quando a pessoa não tem comunhão com Deus, irmão, né? Então essa que você tem que ter atenção com pessoas que verdadeiramente não ouvem a voz de Deus, tá? Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 18, verso 7 e verso 8, que diz assim, ó: Respondeu o rei Acabe a Jeosafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza coisa boa de mim, mas sempre má, e Micaias, filho de Imlá. Mas Josafá disse: não fale assim, ó rei. Verso 8: Então o rei de Israel, Acabe, chamou o oficial e disse: trazei aqui depressa a Micaias, filho de Imlá. E esse profeta, meu irmão, foi lá, né, e falou tudo contra Acabe, porque Deus estava alertando, chamando a atenção de Acabe. Mas eu quero que você aprenda nessa manhã, meu irmão, quando você estiver socorrendo alguém, ajudando alguém, e você está ensinando a palavra de Deus, e a pessoa está endurecendo a serviço ao coração, a sua vida, as palavras de Deus, se distancie. Se distancie, meu irmão. Não se aproxima. Ah, não, tenho misericórdia, tenho dó, vou me colocar no lugar dele. Eu vou lá tentar. Cuidado, meu irmão. Cuidado com isso, tá? A igreja do Senhor, ela é um lugar que acata as pessoas, mas a sua casa não. A igreja é um lugar que recebe as pessoas, mas a sua casa não. A seu ciclo familiar, não. Cuidado, tá? Cuidado para não ter associações más que venham prejudicar você, sua casa, sua família. Porque as pessoas entram no seu lar com um espírito, muitas vezes, de destruição, tá? Quer socorrer, quer ajudar? Ajude na igreja e socorra de fora, tá bom? Para fazer parte do seu vínculo familiar, da sua amizade, verdadeiramente tem que estar andando de acordo com os preceitos de Deus e ouvindo a voz dos profetas e a voz de Deus. Acabe não ouviu. E Josafá, ele viu tudo isso acontecer, mas como era ingênuo, ainda decidiu ir para a guerra, né? Só que Acabe sabia que o rei, os outros reis lá da guerra queriam destruir a ele, e ele falou para Josafá: só Josafá, eu vou me disfarçar, tá? Vou entrar na peleja, mas tu vai com as vestes reais. Por que Acabe fez isso? Olha a artimanha do inimigo, meu irmão. Quando ele sabe que a pessoa é ingênua, um homem de Deus ingênuo, olha o que ele fez, querendo que Josafá fosse morto na peleja, porque ele sabia que os outros reis lá em 2 Crônicas capítulo 18, verso 29, vamos ler o verso 29, ele sabia que os reis lá, os outros reis, iam perseguir o rei. Olha o que diz aqui, tá? No verso 29, e disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, mas tu veste os teus trajes,
mais reais. Portanto, disfarçou-se o rei de Israel e se entraram na peleja. Só que o rei da Síria tinha dado ordem, meu irmão, tinha dado ordem aos capitães dos seus carros. Diz assim, ó, não pelejais nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Então o que o soldado sabia? Aquele que tiver com vestes reais, aquele que estiver diante, né, com as roupas de rei, é esse que eu vou guerrear e vou matar. Só que, como Josafá era um homem segundo o coração de Deus, ele entrou na peleja com as vestes reais, mas não adiantou nada o Acabe disfarçar, porque o rei Acabe foi morto com uma flechada, né? Um homem atirou uma flecha qualquer, de uma direção qualquer, só que a mão de Deus guiou a flecha até Acabe, tá? Mas Josafá saiu ileso ali. Então, irmão, quanta cegueira de Josafá, né? Acabe intentando mal contra ele não percebia. Então o que eu quero que você aprenda nesta manhã? Quantas pessoas estão intentando mal contra você e você não enxerga? Meu irmão, seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Cuidado com aqueles que estão intentando mal contra você, né? Tá te direcionando para caminhos errados, falando para você, eu vou me disfarçar aqui, mas você fica assim. Cuidado, meu irmão. Não faça aquilo que o inimigo quer que você faça, tá bom? Tá? Então cuidado, tá? Acabe acabou usando Josafá como isca, e muitas pessoas querem usar a gente como isca, tá? Só que quem peleja por nós é o Senhor, tá? Então Deus ele pelejou em favor de Josafá. Nós temos um ponto forte que é esse, né? Se nós andarmos de acordo com os preceitos de Deus, por mais que pessoas tentarem fazer coisas contra nós, praga alguma chegará na nossa tenda, não é verdade? Né? E ferramentas preparadas contra ti não prevalecerá, diz o Senhor. Mas para não prevalecer contra ti, você tem que andar de acordo com os preceitos de Deus e se distanciar daqueles que te fazem mal. Distanciar daqueles que querem fazer algo que desagrada ao Senhor. Não se associe com pessoas que desagradam a Deus, irmão. Não se associe, tá? Ah, mas eu sou igreja, eu sou obrigado. Não, você não é obrigado a andar com ninguém devasso, avarento, profano, porque nós lemos lá que não é nem para a gente almoçar, comer com eles, tá bom? Então que você possa entender que o grande erro de Josafá foi esse, foi tentar salvar aquele que não queria ser salvo. Tentar ajudar aquele que não queria ser ajudado. Então cuidado com essas pessoas, tá, irmão? De tentar ajudar quem não quer ser ajudado e salvar quem não quer ser salvo, tá bom? O nosso papel é lançar a semente. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus, tá? Então o grande erro de Josafá foi esse, tá? Então cuidado, ó, amizades erradas nos afastam de Deus. Cuidado com suas amizades, cuidado com quem você anda. Tem um ditado no mundo que diz assim, ó, diga quem tu andas, que eu direis quem tu és, tá? Então tome muito cuidado, tá bom? Então os cristãos, meu irmão, felizmente foi chamado para cooperar com os propósitos santificadores de Deus. Nós temos que andar longe na contramão do mundo. Nós temos que andar na contramão dos caminhos malignos e perversos e impuros que o mundo nos oferece. E tem muitas associações más que nos levam para caminhos impuros, tá bom? Pegar um exemplo mesmo, né, dentro da nossa própria realidade. Quantas pessoas na igreja usam, né, se associam com amizades erradas, com pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus e acabam te desviando da presença de Deus, né? Mulheres, né, que não têm comunhão com Deus, se associando com homens que não têm amizade com Deus, e aí entra em adultério, entra em fornicação, na verdade, entra em prostituições, entram em contendas, em brigas. Quantas famílias brigando umas com as outras dentro da própria igreja, né? Ah, porque me falaram, porque me disseram, aquele me tal do me falaram. Associações más, cuidado com o que você está fazendo, para que você não venha, né, sofrer as consequências aí da presença, né, de Deus, tá bom? Então cuidado com as associações más, tá? Então os impuros, os devassos, as pessoas malignas que estão nos enganando, nós temos que ficar longe da presença e ser separado, tá? Tudo que possa impedir o seu desenvolvimento, né, na presença de Deus, meu irmão, você tem que se afastar. Tudo que fazer com que vai trazer você para abandonar os caminhos do Senhor, você tem que se afastar, tá bom? Não estou dizendo que você não deve estender a mão, volto a repetir, cuidado, tá? Porque é uma lição meio difícil hoje, mas entenda uma coisa, você tem que estender as mãos sim, mas fazer de tudo para que não venha se associar, para que você não venha ser prejudicado, né, na sua vida, na sua casa e na sua família. Porque eu vi muitas famílias já sofrer por ter feito associações mas com pessoas erradas, tentando socorrer, e essas pessoas que você tentou ajudar, foi que te passou para trás, te puxou o tapete e destruiu muitas vezes o seu lar, a sua família e a sua intimidade com Deus, que é pior ainda, tá? A nossa intimidade com o Senhor.
tá? Infelizmente aí Josafá, ele fez uma associação má com Acabe, tá? A santificação não é uma separação, né? Como um eremita, como um recluso. Você, então eu não posso mais viver no mundo. Eu não posso mais agora ter amizade com pessoas, né? Que não são cristãs como eu. Não estou dizendo isso. Estou dizendo para você não trazer para o seu vínculo, né, seu vínculo familiar, na sua parte ali que é privilégio só seu e dos seus que andam conforme os seus princípios, tá bom? Você pode ter amizade com pessoas sim, de qualquer tipo de denominação e qualquer tipo de credo religioso, mas cuidado para que essas pessoas não venham te afastar da presença de Deus, tá bom? Amizade é uma coisa, mas fazer algo que venha tirar da presença de Deus é outra coisa completamente diferente, tá bom? Então não temos que ser um eremita, não temos que ter associação com todo mundo, tá? Pois Jesus misturou com os pecadores, mas o caráter e o padrão que Deus Jesus tinha fazia ele ficar separado do pecado. Andava com os pecadores, mas separado do pecado. Então essa é a atenção que eu quero que vocês tomem. Posso cuidar com suas amizades? Tem amizades sim, lógico, vamos ter amizades com todo tipo de pessoas, mas que o nosso caráter, que a nossa integridade como cristão possa permanecer em qualquer ambiente que você esteja. Josafá foi um homem ingênuo, fez associações mais, mas ele era fiel ao Senhor onde quer que ele estivesse. Tanto é que ele pediu para Acabe, lá um profeta de Deus, e Acabe acabou levando ali aquele profeta na presença dele, tá? Então o nosso caráter tem que ser um caráter ilibado diante do Senhor, porque o desejo do Senhor para nós é que nós continuemos envolvidos, né, no mundo, mas mesmo tempo permanecemos livres dos seus malefícios, né? Ficamos livres das coisas do mundo. Estamos no mundo, mas como se nós não estivéssemos no mundo, tá certo? Que nós estivéssemos na presença do Senhor fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Associações más que te prejudiquem e tiram da presença de Deus, lance fora. Vamos ler Hebreus capítulo 7, verso 26. Hebreus capítulo 7, verso 26. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 7 e verso número 26. Tá? Diz assim: Convinha-nos tal como sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então Jesus Cristo era um desses, que andava com seu caráter, né, perfeito, com padrão de verdadeiro cidadão do céu. Então que eu e você nós possamos ser um caráter como verdadeiro cidadão do céu, para que nós não venhamos sofrer as consequências que o mundo nos oferece, os malefícios que o mundo tem, tá? O sucesso na vida cristã depende da nossa disposição, né, de nos entregarmos totalmente ao Senhor. Então depende da sua disposição de entregar realmente ao Senhor e abandonar os desejos, né, que o mundo nos oferece. Estamos no mundo, mas fora do mundo, né? E nós temos que mostrar a Deus, nos entregarmos como sacrifícios vivos, né? Como sacrifício de nós mesmos, né? Negando a nós mesmos para fazer a vontade do Senhor. Essa é a vontade de Deus, tá? Então o cristão que leva a santidade a sério, irmão, é considerado um escravo da justiça e um sacrifício vivo para Deus, tá? Como um utensílio doméstico e puro para uso exclusivo do Senhor. Então Josafá, infelizmente, fez uma amizade que trouxe para ele transtorno e prejuízo para a sua vida. Então cuidado para que você não venha perecer, tá? Escolhas erradas propiciam fracassos, tá? Faça aliança feita sem a direção de Deus. Olha só que coisa incrível aí, né? Além de associar com Acabe, além de Josafá se associar com Acabe, ele fez com que o seu filho Jorão casasse com Atalia, filha de Acabe. Tá? Um casamento de Jorão e Atalia aí, meu irmão, mas que prejuízo que trouxe essa união. Quase a família dele foi exterminada, né? Atalia mais tarde lá, aparentada com outras famílias dela lá, quase matou a família inteira do rei Acabe, né? Do rei Josafá, tá? Então para você ver aí, muitas vezes a gente fica com dó, com compaixão das pessoas, nós fazemos aliança aí muitas vezes, eu vou fazer para tentar ajudar. Cuidado, meu irmão, cuidado, tá bom? Que só quem transforma é o Espírito Santo de Deus. O seu esforço não adianta. Eu vou casar com ele, ou vou casar com ela, eu vou trazer para a igreja. Eu vou namorar com ela, vou namorar com ele para trazer para a igreja. Eu vou fazer isso para poder levar na minha casa, para poder dar uma ajuda, para poder não ter onde ficar. Cuidado com isso, meu irmão. Cuidado com isso, tá bom? Estou falando para você não venha sofrer mais tarde aí, né, a ingenuidade do seu coração, para que você não venha sofrer com a sua própria ingenuidade, tá? Então
A Bíblia nos ensina a tomar cuidado para nós não ser companheiro de homens briguentos e nem andares com o colérico, tá? Para que não aprendamos as suas veredas, conforme está escrito lá em Provérbios capítulo 22, verso 24 e verso 25, tá bom? Porque não venha por laço para a sua alma. Cuidar para você não andar com pessoas, irmãos, que vai ser laço para a sua alma, que vai ser prejuízo para você. Lá em Salmo capítulo 1 nós vemos, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem prazer na lei do Senhor. Tenha prazer na lei do Senhor, meu irmão. Cuidado com essas associações. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 e verso 15. 2 Coríntios. Então Deus está nos repreendendo nessa manhã com as nossas associações. Cuidado com quem você está se associando, tá bom? 2 Coríntios, capítulo de número 6, verso 14 e verso 15 diz assim, ó: não vos prendais nem um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? E o que é a concórdia entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? Então, meu irmão, cuidado com quem você está se associando, para que você não venha trazer prejuízo para a sua alma, tá? Para que você não venha cair, mas irmão, eu sou forte, eu consigo. Irmão, cuidado, cuidado, porque nós somos homens falhos, e o cair é do homem, tá? Faz parte do homem o cair, tá? O jugo desigual, ele vai cobrar um preço mais tarde para você. Vamos ver aqui também outros versículos para a gente poder ficar atento a isso. Josafá, coração simples como a pomba, mas não foi prudente como a serpente. Que nós possamos ser simples como a pomba e prudentes como a serpente, tá? Então vamos ler aqui mais outros versículos para a gente aprender do Senhor, para a gente poder aprender a viver uma vida diante do nosso Deus, tá? Olha o que diz aqui acerca da separação, tá? Entre o mundo, tá? Vamos ler aqui, ó. Isaías 52, verso 11. Diz assim, ó: retirai-vos, retirai-vos, sai de lá. Não toqueis na coisa imunda. Sai do meio dela. Purificai-vos, os que levais utensílios do Senhor. João 15, 19. Se fosseis do mundo, o mundo amaria, que era seu. Mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia, tá? Então, meu irmão, não permaneça no mundo, tá? Efésios 5, verso 11. Então, não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, tá? Então, é isso que Deus tem um alerta para nós. E mais uma vez aqui também, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso de número 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos apartais de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Meu irmão, é crente, está na sua igreja? É irmão em Cristo, irmão. Irmão em Cristo é aquele que é íntegro, reto, que permanece na presença de Deus e não te tira da presença do Senhor. Cuidado com as amizades erradas, tá? Com as associações. Muitas pessoas aí, meu filho vai casar com o filho do irmão. A minha filha vai casar com a filha de fulano. Cuidado, meu irmão, cuidado, tá? Talvez o pai seja uma bênção, mas os filhos pode ser que não seja. Então, atento, meu irmão. Atento para a conduta do homem, tá certo? A Bíblia fala que nós somos como árvore, a árvore demonstra os frutos. Olha os frutos de quem está andando com você, para que não venha trazer prejuízo para você, tá? Porque o preço do jugo desigual é grande, conforme nosso irmão Luiz Teles colocou aí, tá? Então cuidado com isso. Então as escolhas erradas propiciaram fracasso na vida de Josafá, né? Devido às associações más, tá? Então devemos focar em Deus e buscar nele a sua vontade para nós, a fim de não cairmos em ciladas que nos levará ao caos, tá? Que nos levarão ao caos. Então, cuidado com as associações, tá? Para que nós não possamos cair em tentação aí porque nosso coração é muito humilde, simples, bondoso. Eu sou cristão, quero socorrer, quero ajudar. Cuidado, meu irmão, tá bom? E eu também já passei por situações que muitas vezes eu tentei estender as mãos e quase meu pé vacilou, porque eu tentei fazer algo que estava fora do meu alcance, achando que eu ia alcançar, né, e trazer aquela pessoa para a presença de Deus. Então, quem não quer, meu irmão, não adianta, tá bom? Uma batalha que a época aí, ó, Josafá se arrependeu dos seus erros e buscou ao Senhor, tá? Então, Josafá viu que ele fez uma associação má, aí buscou o Senhor e Deus deu para ele a vitória, tá? Uma das armas para a gente poder alcançar
as vitórias do Senhor é oração e jejum, tá? São armas poderosas para nós buscarmos na presença do Senhor. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3, ver o que Josafá fez. Ó, 2 Crônicas, capítulo 20, verso número 3, tá? Josafá se arrependeu e buscou a ajuda do Senhor. Então temeu Josafá e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou um jejum em todo Judá. Então Josafá pregou um jejum aí maravilhoso. Vamos ler Mateus capítulo 6, verso 17 e verso 18 agora. Mateus capítulo 6. Glória seja dada ao nome do Senhor, tá? Mateus capítulo 6, verso 17 e verso 18, que diz assim: quando jejuares, não vos apostrais contristado como hipócritas, pois desfiguram o rosto para aparecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já recebeste a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lave o seu rosto. Mas então o jejum é uma arma poderosa, meu irmão. Vamos tentar voltar a outra prática que a igreja desistiu, muitos cristãos têm desistido, é da prática do jejum e da oração, tá? Nós temos que viver uma vida diante do Senhor, né? Fazendo esses preceitos para a gente possamos alcançar as benesses do Senhor. Josafá entendeu isso e buscou a Deus em jejum e oração, tá? A oração é importante porque é somente o Senhor que nos dá a vitória, não tem outro preceito, não tem outro caminho, não tem outra pessoa, não tem outro nome em cima de que há, que possa nos socorrer, nos ajudar, tá? Em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 11, diz assim: buscar o Senhor e o seu poder, buscar a sua face continuamente. Então, o segredo da vitória é o jejum e a oração, tá? Lá também, Efésios, capítulo 6, verso 18, nos diz assim: e orar em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito, vigiai nisso com toda perseverança e súplica de todos os santos, tá? E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, diz assim: orai sem cessar. Tá? Então o segredo da vitória é a oração e o jejum, tá? Eu não vou prolongar e entrar na parte sobre oração, sobre jejum, porque as horas não nos esperam, mas a prática maravilhosa é essa, tá? E Josafá aprendeu a fazer isso, tá? Então atitudes para nós galgarmos a vitória, tá? Então tem a fórmula para que a gente possa alcançar a vitória. Eu posso orar, oração é a chave da vitória, o jejum? Sim, mas tem alguns requisitos para que nós possamos alcançar a vitória através da oração, tá? Ou uma coisa que nós temos que aprender, para que a sua oração possa ouvir e ser atendida, você tem que ter o coração contrito, tá? Você tem que ter um coração contristado. Olha o que diz aqui 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Às vezes a vitória que você não está alcançando, você está orando, está buscando, é por causa da sua associação má. Desvie do seu mau caminho, né? Você deve ter feito coisas que desagradou ao Senhor, você nem se arrependeu. Então tenha um coração arrependido, um coração contrito, para que você possa alcançar a vitória do Senhor. Outra fórmula da vitória na oração é sinceridade, tá? Jeremias capítulo 29, verso 13, diz assim: buscai-me e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Busca com sinceridade, tá? E Deus ele vai te dar a vitória. Outra fórmula de vitória é a fé. Marcos capítulo 11, verso 24. Por isso vos digo que tudo que pedires em oração, crede que recebeste e será vosso. Tá? Então tem que ter oração também, a atitude para a vitória, tem que ter fé. E Josafá tinha fé, ao ponto que ele guerreou a batalha lá, nem precisou lutar. Deus pelejou a batalha por ele e deu para ele a vitória, tá bom? E a última coisa também para a gente poder entender, para nós alcançarmos a vitória, é ser um cristão obediente à voz de Deus, irmão. Ouviu a escola dominical hoje? Seja obediente. Olha o que diz em 1 João capítulo 3, verso 22. E qualquer coisa que lhe pedirdes dele, receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos aquilo que é agradável ao Senhor, tá? Então, se você estiver precisando de bênção e vitória, a forma de alcançar as bênçãos do Senhor é através dessas atitudes, tá bom? Então, em meio às crises, o segredo é adorar ao Senhor, adorar a Deus em todo o tempo, tá? Meu irmão, adore a Deus na alegria, adore a Deus na tristeza, adore a Deus no momento de felicidade, no momento de agonia. Em qualquer momento, em todo o tempo, nós temos que adorar ao Senhor. E assim foi a vida de Josafá. Josafá adorou o Senhor todo o tempo, buscou o Senhor e Deus deu para ele a vitória, tá? Deus mandou o profeta dizer ao povo que eles não precisavam lutar, né? Josafá adorou ali, fez adoração ao Senhor, falou que não precisava lutar.
e nem temer, pois ele mesmo sairia e pelejaria em favor deles, tá? Em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17, você vai ver isso. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17, Josafá ali, ele reuniu seus súditos, né? E creram na palavra de Deus e adoraram e louvaram ao Senhor, e o Senhor daria a grande vitória ao seu povo, tá? Então houve grande júbilo e certeza de vitória, e o Senhor deu vitória para o seu povo. E quando os exércitos inimigos se aproximou de Jerusalém, ouviram o som dos louvores, né? E diziam, e diz as escrituras sagradas que eles caíram em emboscada e destruíram uns aos outros, sem que ninguém do povo precisasse fazer qualquer coisa, tá? Os exércitos inimigos foram desbaratados porque Deus os confundiu, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 24. Então nós aprendemos que o inimigo não pode resistir ao povo de Deus quando há oração, jejum e verdadeira adoração, meu irmão. Quando o cristão tem verdadeiro jejum, verdadeira oração e verdadeira adoração, pode ter certeza da vitória, tá? E lá no verso 22 diz: e quando começaram a cantar e se dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Amém? Então, se você ouviu essa escola do bíblica dominical, eu faço mais uma vez um apelo a você: seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Não seja bom, meu irmão, mas não seja tolo. Cuidado com as suas associações más. Cuidado com quem você está trazendo próximo de você no seu vínculo, né, social, tá bom? Para andar com você, tem que andar nos mesmos princípios que você. Para andar com você, tem que ter a mesma comunhão que você tem com Deus, tá certo? Eu tenho amizade com todo tipo de gente, mas parte do meu ciclo social, da minha parte do meu vínculo familiar, são poucas pessoas que fazem. Porque é assim que Deus quer que nós façamos, que nós andamos separados daquilo que nos vai distanciar da presença de Deus. Então que Deus em Cristo, né, possa nos abençoar. Josafá deveria apenas contemplar a salvação do Senhor a favor dele, pois Deus é quem iria pelejar suas batalhas, tá bom? Então, obedecendo a Deus, Josafá colocou os levitas à frente do exército, enquanto louvava o Senhor, e preparou a emboscada contra os inimigos de Judá, de modo que destruíram uns aos outros. Somos o povo do Senhor, e Ele guerreia as nossas guerras, enquanto formos fiéis adoradores. Enquanto você for fiel adorador, Deus vai dar para você a vitória certa no nome de Jesus Cristo. Então, é uma lição um pouco difícil, foi difícil associar aí os conteúdos, mas foi isso que o Senhor colocou no meu coração para que nós possamos aprender, tá bom? Na próxima lição, se Deus quiser, semana que vem estaremos novamente online. A igreja abriu, né, por pouco período de tempo, mas nós estaremos ainda adorando ao Senhor aí, tá? Em espírito e em verdade. E para a gente finalizar, para a gente terminar, vamos louvar o Senhor com mais um hino aí, para a gente estar finalizando, tá? Com o hino 305 da nossa harpa, tá bom, meus irmãos? Que nós possamos aprender a adorar o Senhor aí. Vamos lá. Soldados somos de Jesus, e campeões do bem da luz, dos exércitos de Deus, apagamos que no céu eterno vamos combater, o pecado seu poder. A batalha é
Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Meus irmãos, que Deus em Cristo possa vos abençoar ricamente, tá? Nesta manhã. Então nós possamos aprender a ser fiéis ao Senhor, simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Tá? Cuidado com as associações más. A gente é cristão, muitas vezes a gente quer ser muito bom para as pessoas, né? Mas infelizmente as pessoas aproveitam da nossa ingenuidade, tá? Que você possa aprender com Josafá e que você possa fazer aquilo que o Senhor nos ensinou nessa manhã. Quero dar a minha paz do Senhor a todos vocês que entraram aí, tá? Nossa pastora, nosso irmão Ezequiel, nosso irmão Luiz Teles, é verdade? Nosso irmão Wesley, a Débora, ou seja, todas as pessoas que entraram aí, tá? Eu não consigo ver aqui nos comentários, aí eu só consigo ver depois, tá? Mas vocês que entrou aí, que eu não consegui enxergar e não falei, que Deus possa vos abençoar ricamente a sua vida, a sua casa e o seu lar, tá bom? Vamos orar agradecendo a Deus e pedindo a Deus que Deus nos dê a força para poder entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e possamos ficar longe da aparência do mal, meu irmão. Estamos no mundo, mas como nós não estivéssemos no mundo, tá? Tentando fazer de tudo para poder agradar ao Senhor. Não é fácil, porque perfeito nós somos pessoas imperfeitas buscando a perfeição em Cristo Jesus, tá? Infelizmente há muito escândalo na igreja devido às imperfeições de muitos cristãos que não querem ouvir a voz de Deus e tentar andar de acordo com os seus preceitos, tá? Mas assim será até o dia da volta de Cristo. Oremos ao Senhor. Amado e querido Deus, graça te dou, ó Deus, por esta oportunidade a qual aprendemos a Tua palavra. Abençoa meus irmãos em Cristo Jesus, Senhor. Cada um, meu Deus e meu Pai, dando força, entendimento, ó Pai, e capacidade, ó Pai, de saber, entender aquelas pessoas que estão nos cercando, Senhor, que vai nos tirar da Tua presença, que vai nos prejudicar. Ó Deus, nos alerta, Senhor, meu Deus, que nós possamos amar essas pessoas, orar por essas pessoas, mas que nós possamos, ó Pai, nos distanciar dessas pessoas, ó Senhor. Ó Pai querido Santo, salva elas, abençoa essas vidas, ó Pai, que venham ao pleno conhecimento da verdade e entendimento da Tua palavra, para que possamos juntamente lutar como igreja vitoriosa rumo ao céu de glória e buscando a santificação na presença do Senhor. Deus nos santifica, nos purifica, de acordo com o Teu querer e Tua vontade, que o sangue do Seu Filho Jesus Cristo venha nos cobrir e nos aperfeiçoar cada vez mais até a vinda dEle em glória. Assim eu te peço, ó Deus, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Está terminado. Que a graça do nosso Senhor Jesus e o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Dizemos tudo junto. Amém. Tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada e que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. E até a próxima aula. Amém.